noite! Hoje vamos ler o livro de Santa Rosa de Lima. Há certos santos cuja vida parece quase um conto de fadas. Algumas dessas biografias talvez estejam até bordadas pela fantasia ou por uma outra lenda. Mas, no fim das contas, a fantasia só serve para realçar a grandeza de quem se quer exaltar. Por uma dessas vidas é de Santa Rosa de Lima. No dia 20 de abril de 1586, no seio de uma família rica, nascia na cidade de Lima, capital do Peru, uma menina a quem foi dado o nome de Isabel. Foram seus pais Gaspar Flores e Maria Oliveira, ambos peruanos, mas filhos de espanhóis. A menina era um encanto de bebê. Um dia, aos 3 meses de nascida, quando a mãe a contemplava extasiada, viu uma rosa suspensa sobre a sua cabeça. Pegou a pequena Isabel no colo, apertando-lhe carinhosamente ao seu coração, exclamou: "Tu serás a minha Rosa." Quem não gostou da mudança foi a avó Isabel. Menina tão linda como a neta, só podia ter o seu próprio nome, Isabel. Tendo realçado o uso da razão muito cedo e ouvindo falar em Santa Catarina de Sena, tomou como modelo próprio da vida. Tinha Isabel, a quem a mãe e quase todos já chamavam Rosa, uns 3 aninhos, quando certo dia, ao fechar um baú, se descuidou e prendeu os dedos. Sofreu uma dor horrível, mas não disse nada a ninguém. Só mais tarde, perante o enorme inchaço, a mãe percebeu que os dedos delicados da filha estavam infeccionados. Repreendeu-a severamente, mas ficou edificada ao ouvir dizer que tinha suportado todas as dores por amor a Jesus. Não houve outro remédio senão levá-la a um cirurgião, que naquele tempo em que não se conhecia a anestesia, lhe fez uma dolorosíssima operação. Enquanto o bisturi rasgava as suas inocentes carnes, todos se contorciam. Só ela, perante o espanto geral, não dava qualquer sinal de dor, nem soltava a mais leve queixa. Crescendo sempre no amor a Jesus, chegou o dia de receber o sacramento da confirmação, que lhe foi ministrado pelo Santo Arcebispo de Lima, São Toribo de Mocrovejo. O sacerdote assistente disse ao arcebispo o nome da menina a ser crismada, Isabel, mas ele, ao craçar-lhe o sinal da cruz na testa, diz: "Rosa, eu te confirmo." Perante o equívoco do santo arcebispo, não havia dúvidas. O céu queria que aquela menina graciosa, dotada de tantas qualidades, se chamasse Rosa. Em tendo exposto o caso a São Toríbio, este aprovou a mudança de nome de Isabel para Rosa. Rosa foi educada com todo esmero, como devido a menina oriunda da mais alta sociedade. Teve mestres de música e declaração. Desenhava e pintava com inspiração e muita maestria. Quando ela executava qualquer posição ou cantava, à sombra das árvores, dedilhando-se a viola ou a harpa, as pessoas que passavam na
rua dediavam os passos e em silêncio, absortas, escutavam essas melodias. À medida que crescia, Rosa tornava-se cada vez mais bela. Era considerada por todos a formosura de Lima, mas ela, ao se sentir admirada, tudo fazia para não ser objeto de tanta atenção das pessoas. Eu recusava calçar os sapatos de cetim, mexia com as mãos em cal ou em objetos duros e até chegou a esfregar pimentas no rosto. Tantos sacrifícios e jejuns fizeram com que as bochechas rosadas no rosto murcharem. No entanto, a sua estatura regular, o rosto ovalado, a boca pequena e os olhos negros, as sobrancelhas finas e o andar calmo e gracioso eram o encanto de todos que contemplavam ou conviviam com ela. Aos 5 anos, já perfeitamente consciente do compromisso que tomava, consagrou-se totalmente a Jesus, com o propósito de jejuar às sextas e aos sábados e de conformar inteiramente a sua vida com Jesus sofredor. Diante dela estava sempre posta a imagem de Jesus, carregando a cruz a caminho do Calvário, para melhor se parecer com o divino modelo. Muitas vezes a viram levando o madeiro às costas, no jardim. Era a sua via sacra vivida, não apenas com palavras, mas com um gesto muito concreto. Também nisto, ela queria parecer-se com Santa Catarina de Sena e imitar o seu amor à paixão de Jesus. Coincidente da sua beleza e dos dotes com que Deus a tinha adornado, Rosa temia perder-se pela vaidade ou pelo orgulho. Eram frequentes os elogios que ouvia ao seu redor. Por isso, um dia, foi prostrar-se diante de uma imagem de Nossa Senhora e rezou-lhe mais ou menos assim: minha boa Mãe do céu, são tantos e tão frequentes os elogios que se fazem à minha beleza e qualidades que um temo frágil como sou deixar-me levar algum dia pela vaidade ou pelo orgulho. Sei que tudo que tenho não é meu, pertence ao Senhor. Avivai-me este meu sentimento de inteira pertença a Deus e valei-me no meio de qualquer dificuldade. Quero ser inteiramente vossa e de Jesus. Perante essa súplica, ela ouviu a imagem e lhe responder assim: ó meu divino filho, gosta que me chamem de Rosa, mas deseja que o nome tão gracioso juntes ao meu. Portanto, de hoje em diante, vais chamar de Rosa de Santa Maria. A doença e os reveres financeiros privaram os pais de Rosa do seu bem-estar, reduzindo-os a uma situação de quase pobreza. Para viver dignamente, tiveram que recolher tudo os que pudessem dar algum dinheiro. Rosa começou a trabalhar incansavelmente. Bordava toalhas e lindos panos que eram disputados pelos compradores. Pintava, cultivava diligentemente flores que ia vender pelas ruas e mercados. Faziam muitos outros trabalhos lucrativos porque sabia que era preciso alimentar e preparar o futuro dos irmãos. Foi este tempo que um jovem apaixonado por Rosa
a pretexto de lhe pedir um trabalho, entrou em sua casa e se atreveu a dirigir-lhe algumas palavras indevidas. Ela fixou os olhos límpidos e fez uma breve advertência, convertendo-o. Casos de conversão com estes eram frequentes. Noutrora ocasião, aproximou-se de um religioso que tinha o vício de fumar e, com poucas palavras, conseguiu dissuadi-lo do seu mau hábito. Dona Maria Oliva sonhava para a filha um casamento com algum homem rico que tiraria a família das dificuldades em que se encontrava. Para isso, começou a levá-la em festas e reuniões sociais, obrigava-a a mostrar os seus dotes artísticos diante dos presentes, fazendo-a tocar viola e adornar-se pomposamente. Ela adivinhou logo a intenção da mãe e um dia disse: Minha senhora e minha mãe, sempre lhe obedeci e não quero lhe causar desgosto. Se com estes planos a senhora procura desviar o meu coração de Jesus, se desengane-se, nunca conseguirá. Aos 5 anos consagrei-me inteiramente ao Senhor. Só Ele é o meu Senhor, o dono do meu coração. Pela força de Deus, não haverá nenhum jovem que me faça romper esta aliança com Jesus. Disfarçadamente, na grinalda de rosas que a mãe lhe obrigava a colocar na cabeça, punha alguns pequenos cravos de ferro, uma espécie de coroa de espinhos que tinha feito e que lembrava o compromisso selado com Jesus. Um jovem elegante rico falou à mãe que queria se casar com Rosa. Ela teve conhecimento do fato e um dia de manhã apresentou-se diante da mãe com uma linda trança de cabelo nas mãos. Tinha cortado a sua bela cabeleira, tão apreciado por todas as donzelas de Lima. Que fizestes, filha desobediente e ingrata? E sem esperar qualquer explicação, irritadíssima, lhe deu-lhe uma grande bofetada, concluindo: agora, precisamente agora, que tinhas um pretendente muito rico que ia livrar a nossa família das dificuldades financeiras e em que nos encontramos, e que fazes uma coisa destas? Serenamente, sem esboçar o menor gesto de revolta ou de amargura perante a ofensa da mãe, ela respondeu: precisamente por isso. Este é apenas um sinal de que eu pertenço a outro esposo, muito mais nobre e rico, aquele que quisestes dar-me. Não quero que os meus cabelos sejam cordas a arrastar corações para a perdição. Após este gesto, foi considerado pelos pais como uma loucura. Começaram a tratá-la com mais aspereza, confiando-lhe os trabalhos mais duros da casa e mostrando-lhe uma certa severidade nas palavras que lhe dirigiram. Rosa nunca se queixava e fazia tudo com sua máxima dedicação e cuidado, unindo-se à paixão de Cristo, que queria viver de um modo particular. Para isso, trazia à cintura uma cadeia de ferro, um doloroso cilício, e continuava com o exercício penitencial de transportar um tronco às costas, no jardim da sua casa, para imitar Jesus com as cruzes às costas, ao caminho ao Calvário. Algumas vezes
tombava sobre o peso do maldeiro para imitar e meditar mais sensivelmente as quedas do Senhor. Certo dia, Rosa encontrava-se em oração diante de uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. Fixando-lhe atentamente os olhos na Rainha do Céu, notou que lhe fitava Jesus, como que convidando-o a falar. O menino Jesus estendeu os seus bracinhos para Rosa e disse: Rosa do meu coração, quero te por esposa. Ela, com os olhos a sorrir, disse-lhe: Ó Jesus, eu sou tua, e assim serei eternamente. Para recordar este mítico despesório, ela própria mandou fazer um anel, tendo o coração de Jesus por brasão, com estas palavras: Rosa do meu coração, ser a minha esposa. Um dia no jardim, vi uma borboleta preta e branca, com uma tonalidade única, que voava ao redor de si. Rosa contemplava-a, encantada, até que por fim a borboleta veio pousar na sua mão. Neste episódio aparentemente banal, ela viu um sinal de que Deus queria se dominicana, vestindo um hábito branco e preto. De fato, no dia 10 de agosto de 1606, tomou o hábito de terceira dominicana. Foi uma entrega total de todo o seu ser a Deus, dizendo um não absoluto ao egoísmo e à vaidade. Mandou que lhe construísse no jardim uma estreitíssima cela, onde apenas cabia uma cama e uma cadeira e algumas imagens. Alguém lhe disse-lhe que aquela cela era muito pequena. Respondeu: é suficiente grande, pois nela cabem 2 pessoas, Jesus e eu. Nesta sua vida eremítica, queria ter o mérito da obediência, por isso consultava a mãe a cada momento para este ou aquele trabalho. A mãe, não compreendendo tão escrupulosa obediência, disse-lhe, uma vez um pouco mal-humorada, pare de me importunar por tudo e por nada. Faz o que tem que fazer e deixe-me em paz. Não, mãe, eu acho que é muito mais perfeito unir ao mérito da obediência ao cumprimento da obrigação. Como não lhe permitia ir sozinha à igreja, ela assistia à missa muitas vezes da sua pobre cela e escutava as pregações com tal nitidez que poderia-se dizer que estava presente, bem perto do pregador. Não lhe faltaram também fortes tentações do demônio, mas tudo vencia, vivia em íntima familiaridade com Jesus, Nossa Senhora, Santa Catarina de Sena e os anjos. Foi examinada severamente por doutos eclesiásticos e sofreu a incompreensão aos seus confessores, além de perseguições e muitas doenças. Vivia na Eucaristia. Uma outra vez, o Senhor lhe presenteava com uma pequena guloseima. Uma noite, em sua pobre cela, toda suada, a mãe disse à sua criada para ir imediatamente ao confeiteiro para comprar chocolate, uma mistura de cacau, limão e açúcar. Para lhe reanimar o coração, Rosa recusou por uma questão de economia, mas eis que logo chegou um criado
combate. Quando a afronta holandesa passou diante da cidade de Lima, ela, temendo a profanação do Santíssimo Sacramento, foi prostrar-se diante do sacrário da igreja mais próxima, rezando assim no íntimo do coração: Jesus, estou aqui pronta a defender-vos e a dar minha vida por vós. Que belo seria se eu morresse por vós, já que vós morrestes por mim. Felizmente, a afronta passou ao largo de Lima e não se verificou nenhuma das temidas profanações. Rosa deu graças a Deus por este favor. Ela foi dotada de favores místicos extraordinários. Entrava frequentemente em êxtase, previa o futuro e operava muitos milagres. Um episódio cheio de lirismo, digno dos Fioretti de São Francisco e dos mosquitos. Como Rosa vivia numa cabana do jardim, uma nuvem de mosquitos entrava de noite na sua modesta habitação e rodelava-lhe a cama, sem contudo causar o mínimo incômodo. Mas, se algum estranho tentava entrar, eles defendiam a privacidade de Rosa, atacando vorazmente com dolorosas picadas. Era, por assim dizer, auxiliares visíveis do seu anjo da guarda, dando voltas ao redor da cama numa sinfonia monocórdica própria para adormecer. De manhã, quando Rosa acordava e se benzia, levantando o pensamento para Deus, dizia-lhes: Bom dia, amigos! Levantai-vos e bendizei o Senhor. Os mosquitos, obedientes à voz da santa, dirigiam-se para a porta e saudavam a manhã com o zumbido das asas, como um toque de clarim. Pode-se dizer que partiam cheios de alegria, felizes por terem velado pelo repouso da santa. Rosa saía com eles e estendia o seu convite de louvor a toda a natureza. Árvores, flores, ervas, insetos e pássaros do céu, bendizer ao Senhor. E ó fenômeno extraordinário, repetido a cada manhã depois do convite de Rosa, plantas e flores balançavam como em um ritmo, enquanto as árvores agitavam levemente a copa. Rosa contemplava-as de braços abertos, como elas louvavam ao Senhor. Um outro episódio muito interessante aconteceu durante a quaresma do seu último ano. A vida na terra, ao cair da tarde, um quetezal, um tipo de rouxinol da América, vinha pousar numa árvore diante da cabana onde habitava. O pássaro chegava a esboçar de ramo em ramo, até se fixar defronte da habitação da santa, e aí ficava silencioso à espera de ordens. Rosa pegava na harpa e começava a cantar estes versos que ela mesma tinha composto. Como te amarei, Senhor, sendo eu criatura, e tu, meu Criador. O rouxinol começava então a cantar, fazendo um belo dueto com Rosa. Depois se dirigia ao pássaro, dizendo: Meu pequeno rouxinol, louvemos sempre o Senhor, tu rezando ao sol e eu envolta em seu amor. A última doença de Rosa foi extremamente dolorosa, quando sentiu que a morte se aproximava.
abandonai, pecadores, as vossas iniquidades, até quando serei os rebanhos diante dos demônios? Fugi dos castigos eternos. Pensai que há um instante, só um instante, entre a vida e o inferno. Era tão grande o amor que todos tinham por Rosa, que seu funeral parou toda a cidade de Lima e teve honras municipais. As pessoas mais distintas da cidade fizeram questão de transportar o seu caixão. Foi sepultada no claustro dos dominicanos de Lima. Mais tarde, em 1619, foi translatada para a igreja de São Domingos, onde ficou junto ao altar-mor. Depois, na capela de Santa Catarina de Sena, modelo da sua vida e espiritualidade desde a infância. Foi beatificada por Clemente IX, que mandou celebrar a sua memória na Diocese de Lima e na Ordem dos Pregadores no dia 26 de agosto. Em 1669, foi declarada padroeira do Peru. Clemente X canonizou em 12 de abril de 1671 e foi declarada padroeira da América, Filipinas e Índias Orientais. Atualmente, sua festa é celebrada no dia 23 de agosto.